Essa exposição ela surgiu primeiro por conta desse livro aqui, do Cortázar, que é a Volta ao Dia em 80 Mundos também. O Cortázar, para quem não conhece, ele é um autor franco-argentino, né? Tipo, ele nasceu na França, mas morou a vida inteira na Argentina e depois teve toda uma vida na Europa de novo, trabalhando como tradutor de espanhol em embaixadas. E esse livro ele é um dos livros e dos textos que chamam, né, do Cortázar de textos inclassificáveis, né, porque são textos que não se encontram num lugar do conto, não encontram no lugar da novela, não se encontram no lugar da ficção, nem da teoria, porque ele é uma mistura de tudo. Ele é um pouco de cada coisa, né? E até no texto da exposição eu trago um trecho do primeiro texto desse livro, que é o Assim Começa, que é meio que o Cortázar pontua um pouco o que vai vir pela frente, né? Tipo, que é essa loucura, essa mistura, né? E o Cortázar se apropria do Júlio Verne, né, da Volta ao Mundo em 80 Dias, para falar sobre essa contemporaneidade, né? E tem esse lugar da literatura, né, como sendo sempre um embreante da arte contemporânea, né? Sempre um embreante do movimento que está vindo. Então, Cortázar já estava com um pensamento muito contemporâneo sobre o mundo quando escreveu esse livro, os outros livros dele também, mas aqui é legal que a gente consegue entrar bastante na cabeça dele, né, entender isso. O trecho que eu trago no texto, ele fala, acho que tem uma expressão que eu acho que é um pouco motriz, assim, eu não entro muito no texto falando sobre isso, que ele fala dessa característica de esponja, né? Esse caranguejo esponjoso, acho que ele fala, não lembro exatamente a expressão, mas é porque é sobre essa capacidade de absorver as coisas e a partir disso criar outras, né? E a Volta ao Dia em 80 Mundos pro Cortázar, e como ela vem para a exposição, ela vem nesse lugar dessas múltiplas possibilidades, né? Desses múltiplos caminhos que se abrem a partir do desvio, né? Tipo, esse olhar para o cotidiano que é interrompido por alguma coisa. Em Cortázar, normalmente é algo fantástico, mas é interrompido, e essa interrupção, né, esse pequeno desvio, gera um maior resultado, que é a criação literária para Cortázar, que é o conto, que é a obra de arte, que é a música, o jazz. Para o Cortázar é isso, né? Ele tem um texto que é sobre os takes, como os takes do jazz às vezes são mais importantes do que a própria música gravada, que eles às vezes nem sempre o melhor take é o que vai para a música final, porque, né, quando está montando a música tu tem que levar em consideração outras coisas, né? Então eu acho que isso são muitas características que o Cortázar fala em vários textos desse livro, que foram pontos de partida para mim pensando nessa exposição, né? E o que eu tentei fazer aqui, eu até queria pegar ler um parágrafo do texto, que eu acho que é um pouco o que resume, assim, e é um ponto de partida para a gente pensar a exposição e começar a olhar para ela, né? O que se propõe a Volta ao Dia em 80 Mundos é tentar identificar algumas dessas derivas, dessas coisas que se repetem, do que se torna um sozinho, mas também se torna outros 80 quando relacionado consigo mesmo e com o outro. O mundo se faz por essa análise combinatória de roubos, empréstimos, deslocamentos, deslumbramentos, memórias e tantos outros fenômenos possíveis e impossíveis de nomear. O desvio opera uma ruptura abrupta do cotidiano pelo fantástico. Esse desestranhamento de algo aparentemente familiar se faz de diversas maneiras. Há, nos 8 artistas dessa exposição, o convite a olhar o mundo de novo e, em cada olhar, encontrar outro mundo. Seja por pensar a fotografia como pintura, por encontrar a paisagem a partir da construção pictórica de vestígios urbanos, por evidenciar o que se faz diferente a partir da repetição, pela deshierarquização dos materiais, pela apropriação crítica do cânone, pelo reposicionamento da forma a partir de sua suspensão, pelo sample, pelo jogo que é jogado apenas com a intenção de jogar. Nenhum desses procedimentos é exclusivo. Eles se contaminam na produção dos artistas aqui apresentados e também não são pontos finais de sua produção.
são pontos de partida. Então, esses 80 mundos, esses 80 dias, aqui na exposição, o que eu tentei fazer, e que eu acho que foi um exercício, foi de tentar encontrar o que tem de semelhante entre essas produções, mas também o que tem de diferente, e o que é semelhante, o que é parecido por ser diferente, o que é diferente por ser parecido, e aí a partir disso construir a relação entre as obras e entre os trabalhos. Porque por mais que aqui a gente consiga, seja mais claro identificar uma característica no trabalho de um artista ao invés de outro, eu não vejo tanto essa distinção. Eu acho que são características que elas continuam em todos os trabalhos, assim, né? Talvez só quando eu falo especificamente de fotografia, fica muito mais claro se um trabalho, talvez, do Lorenzo, mas é só porque é muito marcado o medium, né, da fotografia, né? Fica muito claro o que é a fotografia. Mas a fotografia do Lorenzo, aí agora já começando a expandir um pouco, para mim entra no lugar da pintura, né? Tipo, o pensamento do Lorenzo nessa fotografia é um pensamento de pintura, é um pensamento de cor, é um pensamento desse recorte, desse enquadramento e desse deslocamento desse cotidiano, né? E tem algo no próprio Cortázar que é legal de se pensar sobre fotografia e sobre esse deslocamento, é que tem o Cortázar, ele escreveu, tem um conto dele que não é As Babas do Diabo, que é o conto que deu origem ao filme do Antonioni, Blow Up, né? O Blow Up é livremente inspirado nesse livro, e o Cortázar fala muito disso, sobre esse deslocamento da fotografia. Quando a fotografia acontece, vira uma outra coisa, né? Ela já não é mais só aquilo. E é isso que eu vejo em todos os trabalhos, assim, eles operam um deslocamento, eles operam um outro jeito de tu ver o próprio medium, e acabam se tornando outras coisas também, né? Eles não estão ali contidos. Tipo, o trabalho do Mariano, assim, a gente olhando aqui, que até essa que tá aqui atrás, né? Quando o Mariano começou a fazer, acho que era uma só, né? Que tu tinha aí já, quando a gente começou a conversar. As primeiras duas, eu fiz esse verdinho daqui e o vermelho de cima. Essas foram as primeiras duas. Que também, eu não sabia muito bem, assim, até agora, assim, eu acho que eu estou entendendo, assim, o que eu estou fazendo. Mas eu acho que vem de um pensamento meio de linha, assim, de pensar a linha e desenho, tipo, pensar a linha como uma linha que delimita o que tem fora e o que tem dentro, e daí essa linha me fez pensar em silhueta, e essa silhueta também, eu acho que essa silhueta, essa massa também se relaciona muito com essa questão do pensamento pictórico. E eu acho que foi um recurso técnico, uma solução boa para mim, o fato de eu ter uma coisa que é feita a priori, que é tipo esse recorte de MDF cortado a laser, terceiro, que eu recebo e aí eu vou tratando e vou lhe dando um tratamento de pintura. E eu acho que para mim foi meio que uma coisa assim de libertação, no sentido de não ter que me preocupar muito pela forma, pela resolução ou pelo formato, e poder ir mais para a parte que, sei lá, estava me interessando de um jeito um pouco mais específico, que era o acabamento e a pintura, assim. Daí, às vezes eu sinto que embaixo tem duas pinturas, né? Que daí, enfim, quando eu vou tem um embate com a tela, né? Esse quadrilátero que está ali, que você tem que... Ele te exige que você entregue algum tipo de imagem para ele, assim, que às vezes é uma relação meio angustiante, assim, porque eu quero ir logo para a parte gostosa, que é mexer com cor e material, que é a parte mais prazerosa, digamos assim. E daí essa coisa de que eu nunca tinha feito, assim, acho que também, às vezes eu tenho um temperamento meio controlador, assim, e daí nunca tinha me aberto a falar, não, eu vou mandar fazer isso daqui, não preciso cortar, não preciso, tipo, pode alguém fazer, e daí me entrega. E pra mim foi uma coisa assim, eu sei que parece meio bobo, mas pra mim foi uma coisa meio ousada, assim, pra mim, no sentido de, não, tô delegando isso pra receber isso pronto e trabalhar por cima. E eu acho que também o fato de ter feito isso, assim, de não ter que lidar muito com composição ou imagem que eu vou entregar na tela, embora isso seja uma composição na parede, também acho que
acaba tirando um peso de mim e daí acaba me deixando num lugar mais lúdico, assim, mais brincalhão, de poder brincar com outras coisas que vêm depois, como títulos dos trabalhos e tal. E também com essas possibilidades materiais, assim, de, pô, quando eu vou colocar mais cera, quando eu vou colocar mais óleo espessado, quando vai me dar resultado assim, um assado, tipo, essa forma, nesse formato, nesse tamanho, com essa grossura, nessa cor, acho que não funciona, então vou tirar, vou colocar mais, mas aqui funciona. E eu acho que meio que isso, assim, eu meio que me perdi, assim, não tinha uma linha. Eu gosto desse trabalho seu, porque pra mim você soube criar as suas próprias ferramentas de composição. Então, se, pra mim, que faço colagem, né, a gente pega esses fragmentos conforme eles são dados pelo mundo, então eu não produzo a matéria-prima do meu trabalho, né, tipo, a matéria-prima eu encontro por aí. E no seu caso, você forjou esse encontro com formas que você imaginou, né, mas não foi você que fez elas materializadas daquele jeito. Então eu achei legal essa imprevisibilidade também, naquilo que você disse que a linha seguiu o pixel e não a linha exatamente, então ficou com algumas imperfeições, assim. E eu achei incrível ver ele montado fora do ateliê, porque parece que é realmente uma colagem nessa parede, tipo, como se a parede inteira fosse o trabalho, sabe? Porque foi um exercício de composição aqui durante a montagem, né? Tipo, você fez diversas formas até chegar na composição para esse quadrado dessa parede. Eu tinha visto uma foto, o Mariano tinha me mandado uma foto para mostrar um trabalho e ele tava com uma composição. Eu falei, pô, Mariano, traz todos. Tipo assim, ia ser só 2, mas já traz todos, a gente pensa aqui algo junto com isso, né? E foi um processo bem, acho que volta pro lúdico, né? Sim, eu acho que tem essa volta pro lúdico. Assim. Eu acho que o que eu estava falando meio que me desfazer dessa obrigação de ter que entregar uma composição para a imagem, mas aqui tem uma composição, só que ela é mais solta no sentido que esse trabalho aconteceu aqui desse jeito, mas uma outra oportunidade pode acontecer de outro jeito, e daí fica essa coisa mais aberta. Exato, ele se abre também para o próprio espaço expositivo, né? Isso conforme também me mudam as interessa muito, condições assim. de exposição, muda o trabalho. Né? Isso que acho que o fato de não ser uma coisa fechada, de ser uma coisa aberta, também acho que acaba me instigando para, enfim, fazer mais coisas que não se resolva, assim, sabe? E me parece que era um procedimento que a gente já conversava há muito tempo, né, sobre o teu trabalho, né, dessa liberdade, ou de como se sentia também constringido, né, pela tela. Sim, e aí tentando buscar essas ferramentas, né, e aí eu acho que esse é uma outra aba, assim, que tu tá abrindo, né, tipo, sim, total. na tua produção em relação a isso. Mas eu acho que o procedimento que é importante, assim, de pensar é, de novo, esse deslocamento, né? Tipo, eu acho que por isso que a palavra, a ordem do dia da exposição é esse deslocamento, né? Porque isso aparece em todos os trabalhos, né? Tipo, e isso da composição e desse jogo pictórico, né? Por essa composição, é algo que eu vejo muito no trabalho do Meia também, né? Tipo, isso de tu buscar esses materiais, de começar a compor eles e pintar em cima. Eu primeiro quero agradecer o Chico pelo convite. Eu não conhecia todas as pessoas que estavam expondo aqui, né, com a gente. A primeira conversa que eu tive com o Chico foi no ateliê e foi muito curioso ele trazer essa vontade e a gente conseguir sentar umas horas lá e conversar a respeito, porque ele estava meio pesquisando para tentar montar essa exposição. E eu acho que quando você fala no começo, quando você traz o Cortázar, me vem o jogo da amarelinha, porque eu acho que tem também uma coisa que espelha um pouco essa exposição aqui. Que são vários jeitos de ver os trabalhos, que é isso. O trabalho do Mariano tem um pouco a ver com o trabalho do meu na composição, mas também consigo ver o procedimento do Lucas, né? E são coisas que a gente vai se aproximando ou não e vai escolhendo os caminhos que a gente vai tomando, meio como num jogo que é próprio mesmo do campo das artes, eu acho, né? Que a gente tem as nossas leis, as nossas regras, e que a gente topa ou não perceber elas para olhar uma exposição ou topar ou não uma curadoria, né? Então eu, a princípio, fiquei assim, eu queria ver tudo antes, né, da exposição, mas no dia foi a coisa que a gente veio montar, e aí deu para ver e ver as coisas no espaço. E eu acho que isso faz uma puta diferença, porque eu não consegui ficar aqui o tempo inteiro,
mas eu acho que o papel de um curador é um papel um pouco ingrato nesse lugar, ainda mais com tantos artistas, né? De conseguir fazer com que essas coisas se relacionem. Então, quando você fala de composição e desse encontro das coisas, né, dos materiais da rua e tal, acho que tem um pouco dessa coisa do jogo da amarelinha, de se encontrar um pouco com o Lucas, de repente um pouco com o Mariano, e aí eu entendendo onde estão as relações. Mas no meu trabalho eu sinto que tem um dado da precariedade, que é um pouco diferente do que eu já vi os outros trabalhos do Mariano e entendi que o que ele fez para a exposição não tem exatamente a ver com isso, tem mais a ver com o deslocamento de função, né, de trabalho. E eu acho que essa precariedade está um pouco mais no trabalho do Lucas ou da Thaís, enfim. E que é uma coisa que surge um pouco dessas andanças pela rua também. Eu acho que o que nos liga tem a ver com um fator rua, assim, tem alguma coisa de ser encontrado, né, no meio do caminho. E eu acho que tem um momento do texto que você fala sobre deshierarquização dos materiais, né? E é curioso como, por exemplo, na fotografia ali tem um carro que está todo amassado, né? E tem uma pintura ali. De repente aquilo é transformado num aspecto pictórico e a fotografia é levada a um lugar da pintura, tal, não sei o quê, mas o que está sendo registrado ali, fotografado, é um carro batido, sei lá, amassado. Então, uma coisa de funilaria de chapeação. Foi lá no lugar e aí tratou a foto até tirar do lugar de onde ela veio para fazer outra coisa. Então acho que esse movimento tem um pouco a ver com o que todo mundo tentou fazer um pouco nos trabalhos que estão aqui, eu acho. E esse encontro com esses materiais da rua é desde sempre que eu tenho. Esse especificamente, curiosamente, é um trabalho mais comportado, eu acho, porque ele é quadradinho, né? Não é quadradinho, mas ele tem um formato assim que evoca um pouco o quadrado tradicional da pintura. Mas normalmente os trabalhos eles vêm muito dessa condição já aposta que se encontra na caçamba mesmo, assim. Já vem com uma marca, eles normalmente vêm com outros elementos que vão integrar a composição. E eu gosto de pensar esses trabalhos com pintura mesmo, né? Uma coisa que eu frisei com você assim, que a gente estava conversando, acho que a gente foi entendendo isso um pouco juntos também, porque eu acho que o espaço da pintura é um espaço privilegiado pra caramba, né? Um espaço histórico, que a gente está sempre lutando ou contra ou a favor, ou meio contra, meio a favor, tipo, tentando entender o que ela é. Tem uma galera que fala que a pintura morreu e que, né? Não, a pintura é meio um zumbi, na verdade, pra mim. Eu acho que tem uma característica do trabalho que tem a ver com encarnar o lugar do zumbi na pintura mesmo, assim. Então essas coisas, esses elementos que acabam entrando dentro da pintura tem a ver com também coisas que são doadas pra mim. Então tem um putanino marroquino que veio, não sei o quê. Ao mesmo tempo tem o papel escolar, eu sou professor de escola, então tem uma, né? Esses elementos vão estar ali no final no mesmo lugar, tipo. Então, para mim, acho que isso tem uma importância grande. E aí, falando um pouco dos outros trabalhos, que eu acho que talvez seja um dado interessante, essa série que eu estava fazendo, que são esses outros trabalhos que estão aqui, eles são uma série de Power Rangers. Então, eu sempre tive um apego assim a esse arcabouço aí da televisão, né, ou dos desenhos, tipo, sempre senti que o trabalho também se relacionava com isso de algum jeito. E a gente acabou trazendo os trabalhos que estavam prontos para cá, mas a ideia é que ele fosse um trabalho maior, um Megazord, né? A ideia é que a pintura formasse um robô num espaço maior do que aqui, porque tinha que ter a cabeça, né? Então cada pintura faria um pouco a função. Então, estou falando isso para dizer também um pouco a respeito dessa destituição do lugar da pintura como pintura. Sim. E muito mais como uma coisa menos que uma pintura, né, sei lá, poder falar do Durer, escrita igual Jesus Cristo, né, que é a imagem que veio na minha cabeça como pintura autorretrato, quando começa de fato, né, autoria e blá blá blá. Eu sinto que os autores estão misturados, é mais acumulado e tal. E eu acho que isso tem super a ver
com o texto que você traz, com a intenção de fazer a curadoria, o esforço de fazer com que esses trabalhos se comunicassem de algum jeito. E, curiosamente, fico pensando um pouco no trabalho da Rafa de vídeo, né? Que é um trabalho que ele aparenta um pouco uma diferença das outras coisas que estão aqui. Quando foi ali para mim, ele foi meio... Nossa, como ele tem uma... É quase como se fosse uma cereja do bolo, assim, em cima da exposição. Porque é isso, tem esse movimento de descer, né? E tem uma coisa em looping que não leva muito em consideração uma forma muito rigorosa, assim. Eu sinto que ele tem uma coisa mais de deixar um pouco aberto, assim. E aí, nesse sentido, eu sinto que ele se relaciona com o que está aqui em cima, com o que está ali embaixo também. E sinto que ele se relaciona menos com os seus trabalhos que estão expostos aqui do que com outros trabalhos que estão na exposição. Isso eu achei bem maluco, assim. O trabalho de vídeo que é muito diferente do trabalho do pensamento que está ali nesses outros trabalhos. É Rococó ali? Aqui, esses das pinturas, século XVII, XVIII. Eu vou falar um pouco, então. Eu também sinto isso, que é uma coisa bem distanciada, de certa forma. Esses trabalhos das pinturas vêm de uma pesquisa muito, um projeto mesmo de pesquisa. Enquanto eu fui para uma residência em Paris e fui exatamente procurar estudar as representações das mulheres leitoras. Então, foi uma coisa muito, muito focada, assim, no objetivo. E eles eu sinto que saem um pouco, não no modo de fazer, como os trabalhos, eles têm todos são bem fechadinhos, assim, ao meu ver, bem acabados, diferentes dos seus, que são mais precários nesse lugar. Que aí eu também acho que se comunica muito com o vídeo, que tem uma precariedade maior. Mas, enfim, esses trabalhos era realmente uma revisão de como nós, mulheres, somos retratadas, lendo. E é uma vontade mesmo, uma coisa quase didática, assim, pegar duplicar essa imagem e tentar trazer um olhar primeiro para essa ação de ler, né, que é algo simples, todo mundo conhece, e depois levar uma atenção maior para os outros símbolos que estão ali nessas pinturas, então que eram vistos, as mulheres eram vistas como enfim, ou histéricas, ou pessoas que não aguentavam, né, o sexo frágil não aguenta lidar com uma leitura, ele vai embora num êxtase, assim, não volta nunca mais, e sempre ligado a uma sexualidade, então estão todas nuas, e o demônio vem me trazer os livros, a mulher nua que está lendo na cama, né? Então, algo bem assim mesmo, olha, é assim que a gente liga essa ação de ler com uma visão da mulher completamente equivocada, né? O próprio Madame Bovary, né? Exato, tem tudo isso, que é uma doença chamada bovarismo, da mulher que vai ler e vai, enfim, acabar abandonando tudo e se matando, deixando os filhos pra lá e tal. Ou a própria Bela, da Vera Fera, também tem. Também isso, Então, a leitura e a mulher sempre nesse lugar, assim, de muita fragilidade e muito suscetível a qualquer coisa. E que é muito diferente de como os homens são retratados, né? Então, esse é o livro também que está ali embaixo, no escondidinho, que a gente até resolveu ser escondido, porque são as mãos das mulheres lendo durante, enfim, todas as imagens que eu consegui pegar assim, em alta, sem ter que pagar muito dinheiro. São só as mãos delas ali, o resto todo escuro, apagado. E a gente decidiu colocar nesse quartinho porque realmente era uma ação escondida, assim, uma ação... Eu até tentei nessa pesquisa achar assim, o que era lido, o que essas mulheres liam, e é muito difícil você ter essa ideia, porque era tudo muito escondido. Elas realmente escondiam embaixo da cama os livros e não podiam ser vistas lendo, enfim. Então esses trabalhos eles vão para essa linha um pouco mais voltada a uma pesquisa bem teórica, pautada ali por enfim, séculos dessa pinturona também.
E aí o vídeo vai para um outro lugar, que eu acho que também é uma coisa que liga muito com o seu trabalho, que é dessa colagem. Aqui também tem uma ideia de colagem, quase todos, mas o vídeo é mais escancarado, assim, são todas imagens apropriadas, então não captei nenhuma daquelas imagens. E o texto também é uma colagem de texto, então é texto do Verne, textos meus, partes minhas e partes de entrevistas que eu fui catando assim, com mineradores das minas de carvão. E ele tem esse loop mesmo, eu queria que fosse uma coisa um pouco ad nauseam, assim, você vai vendo e vai entrando nesse buraco, descendo, 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 e o texto não necessariamente está linkado a nada, então ele também é um loop. E é realmente eu acho que ele dá uma atmosfera de um outro mundo, assim, de um outro lugar. Eu acho que essa criação desse lugar tem tudo a ver com isso aqui. Eu sinto assim, eu entendo isso. Eu acho que tem um tópico que a gente precisa falar eventualmente, que eu vou deixar para depois, que é essa noção dessa precariedade versus esse autoacabamento, digamos assim. Que é algo que na abertura foi, acho que tu comentou comigo, né, que vocês estavam curiosos para ver isso, esse contraste. Isso é um capítulo à parte de algo que eu quero falar mais sobre isso. Eu já chego lá, mas aí aproveitando, trazendo a fala da Rafa, para poder começar a falar um pouco sobre o trabalho dela, como surgiu na exposição. Eu comentei com todo mundo, essa exposição surgiu para mim com todos os artistas já definidos. Né? Tipo assim, ela surgiu já com os 8 artistas. Quando eu tive a ideia da exposição, já tinha os 8 artistas. Né? Mas a Rafa foi a que me demorou mais tempo para me mandar o portfólio. Então ela tinha ficado meio tipo assim, eu estava indo com 7, porque ela não tinha mandado o portfólio ainda, então não tinha certeza, e daí tava sentindo falta de alguma coisa. E era muito claro a participação dela na exposição, muito em parte por causa do vídeo que já né, tem um título ali, né, de ser A Viagem ao Centro da Terra, que é outro livro do Verne, não é com Phileas Fogg, mas também é ali nesse mesmo essa mesma ideia ali do Verne, dessa exploração de um novo mundo, né, de tentar entender essa aventura. Mas tem no vídeo um procedimento que é muito, tem isso da colagem, isso da tela ali, que está sobreposta uma na outra, mas o procedimento do texto, que tu pega trecho do Jules Verne, pega trecho de entrevistas e coisas que tu escreveu, isso é muito o que o Cortázar faz no Volta um Dia também. Tipo, do nada tem uma outra coisa ali acontecendo, um trecho de alguma outra pessoa, ou um trecho de um conto dele, e é um procedimento que está presente na exposição também, né? Tipo, é algo porque a colagem tem em todos os trabalhos, de certa forma, até os que parece não ter, assim, né? Tipo, é algo que está presente, assim. E os outros, tipo, toda a série de mulheres que leem, a exposição é baseada numa leitura, num tipo de desvio que a leitura causa. Eu acho que esse tipo de perseguição da mulher que lê está muito ligada ao tipo de abertura que a leitura dá, né? E a criação desse pensamento, enfim. Então, fazia muito sentido, assim, nesse sentido. Mas sobre a tua produção, isso dessa diferença, para mim, a gente já conversou sobre isso, né? É que a tua produção ela é muito pouco definida pelo medium, né? Ela é definida pelo tipo de trabalho que tu faz, né? É pela temática, é por outros lugares, né? Tipo, mas eu acho ela muito coerente, né? Tudo, assim, tipo, não, por mais que tenha um acabamento ou uma outra abordagem, ela é muito coerente, né? Tipo, nesse pensamento. E isso é uma coisa isso é uma coisa característica, assim, de uma produção contemporânea também, né? De tu não precisar mais identificar ou ficar preso num medium ou num tipo de produção que dá para se fazer desse jeito, né? Ou dá para fazer também a partir dos deslocamentos do próprio medium, né? Tipo, tu olhar para a pintura como um objeto, tu olhar para a pintura como uma outra coisa. É esse pensamento também, né? Tem essa... acho que é uma crítica imanente também do material, né? Da pintura,
da produção, que eu acho que a Rafa acaba fazendo isso por ter muita diferença na produção dela. Mas nos outros trabalhos também tem isso, né? Tipo, esse procedimento de olhar para o material e ter outras coisas além só do material. É legal de ver assim, isso, porque tem, por exemplo, o trabalho da Manu, né? Tu tem, foi muito... não foi coincidência, né? Foi proposital do Rulers of the Art World. Tá aqui, né? Porque é justamente esse olhar de, tipo, tá, mas o que é essa pintura então, né? Tipo, por que a gente valoriza tanto essa pintura e por que eles são, né, os rulers? Acho que isso está no teu trabalho, nesse questionamento, e acho que esse procedimento da pintura precária ou da pintura de camadas de durex da Thaís, ou da colagem de papelão, enfim, do Lucas, esse questionamento está no teu trabalho também, né? Total. Bom, obrigada, Chico, pelo convite à exposição. Está sendo uma alegria compartilhar esse espaço maravilhoso com esses artistas. Eu acho que tem muitos pontos em comum, realmente, nesses trabalhos. Para mim, o procedimento da colagem é o principal. Entendendo a colagem, né, como essa técnica conceitual também de apropriação, de roubo, de desvio de coisas que estão aí no mundo. E esse trabalho, Rulers of the Art World, ele é feito todo com materiais que são diferentes entre si, mas que possuem em comum o fato deles serem meio que retangulares, formatos de régua, sabe? Todos são réguas em um certo sentido, brincadeira, né, com o duplo sentido de rulers. E também, o outro sentido, né, é quem dá as regras do mundo da arte, né? Que ali o nome foi inspirado naquela régua, que é uma régua que eu comprei realmente em um museu. Então é uma régua que tem os pintores de história da arte, a história da arte reunida em alguns pintores. E que eu brinco que quem dá as regras do mundo da arte são os próprios materiais que estão no ateliê, né? Então esses materiais que conformam aí essa moldura do trabalho são pedaços de lixa, pedaços de chão, borracha de chão, placas de computador, óculos de solda, recibo de pagamento de compra de material, enfim. E cada material recebe um tratamento diferente, né, nessa pesquisa. Então também como eles saem do ambiente onde eles se encontravam, então a rua ou o ateliê, enfim, e essa coleção de materiais estranhos na minha mão começa a virar uma outra coisa, né? Então, nesse trabalho, eu acho que tem uma discussão pictórica também, porque eu reduzi bastante a paleta dele, né? Só tem tons de amarelo, verde, cinza, enfim, tipo... E realmente me interessou o que tinha de característica formal do material, sabe? Além dessa discussão, né, conceitual do quem dá as regras e os materiais, enfim, tem uma coisa que é bem histórica mesmo, de tipo, esses materiais me agradam juntos, sabe? A ideia original desse trabalho era simplesmente uma fileira de réguas no espaço, assim, era um trabalho espacial, que eu acho que eu estou indo cada vez mais para, enfim, instalações, proposições no espaço, assim, saindo um pouco do objeto de parede, que eu acho que é uma bifurcação até que natural para quem trabalha com objeto, né, com coisas que a gente encontra por aí que muitas vezes não são bidimensionais, né? E, inclusive, aquele trabalho meu que está lá embaixo dos espelhos também, ele é levemente fofinho, assim, por conta do plástico e dos espelhos que já formam uma barreira, e o plástico faz uma montanha em cima do espelho, e eu meio que entelei o plástico naquele acrílico, né? Estiquei como se fosse uma tela mesmo, o plástico em volta do acrílico, e eu acho que gera esse efeito meio... Não é muito uma pintura, embora tenha procedimentos da pintura, né, de composição, de camadas, de trabalho nas camadas e tal. Ao mesmo tempo que também não é um objeto, né? Embora tenha espelhos, tenha plástico, então essa coisa no meio do caminho, essa espécie desviante, né, eu acho. E, enfim, eu acho que se relaciona bastante com o trabalho da Thaís também, que é uma escultura, né, essa escultura que vocês estão vendo aí é uma escultura bidimensional, né, então são diversas camadas, parecem camadas de xerox, assim,
recortadas, formando um caminho tridimensional, né? Eu acho muito lindo esse trabalho e eu me identifico bastante com essa precariedade dos materiais que ela usa, que Meia usa também, porque embora nesses 2 trabalhos específicos que estou mostrando aqui na exposição, eu acho que sejam melhor, sei lá, acabados, com material acrílico que dá um ar um pouco mais elevado, terceirizado, não sei. Me interessa muito também esses gestos que os objetos carregam, né? Essa marca de precariedade, de prego botado na madeira, que Meia super deixa, né, nos seus trabalhos. Assim, como vem, às vezes é como fica. Exato. Foi uma preocupação que eu fui adquirindo depois também, quando falaram, esse trabalho vai para algum lugar, né? Esse trabalho vai para exposição, então esse trabalho vai para o Chico Quebrado, né? Tem coisas que a gente que também dá porque depois vira um problema isso, né? Tipo, a gente acha que o trabalho vai ser feito ali na hora. Eu pelo menos pensava muito isso, né? O trabalho é imediato. Tipo, eu lembro que na faculdade montar coisas assim, sem nada, só com o que tinha disponível, tipo, de pegar o prego da marcenaria da faculdade que tinha, se tinha. E aí monta ali, aí depois fica bem frágilzinho e depois vai pro lixo, tipo, não tem uma duração, a gente não pensa muito nisso. Mas é importante pensar, é isso, pô, uma estrutura de espelho, de acrílico, você não quer que o acrílico risque, então como é que você vai transportar? Vai botar um negócio, tipo, né, cuidar um pouco melhor também do trabalho, para que no final das contas essa ideia da precariedade, ou a ideia da coisa tosca, podre, fique como intenção da gente, não como uma coisa. Isso é uma coisa que eu acho que eu tento lidar bastante assim, no trabalho. E acho que o Lucas também, né? A gente estava vendo os trabalhos dele lá embaixo, a gente estava conversando no dia da abertura da exposição, que é essa coisa do papelão, gente, pelo amor de Deus. Papelão é um bagulho muito tosco. Tipo, é a coisa que menos dura, né? De tudo, mano. E é isso, o papelãozinho ali na lateral do chassi. Mas eu acho o papelão um veículo muito útil. Super, ele é barato, Exatamente. ele é uma superfície lisa, ele pega qualquer tipo de tinta, exato, ele pega cola, ele pega tudo, ele é leve, é perfeito. Mas ele Ele é muito versátil, né? Você consegue Exatamente. cortar, você consegue mostrar a camada dele que está embaixo, que é muito bonita também, o lado, o papelão. E também, depois de algum tempo trabalhando com papelão, você entende que tem qualidades diferentes de papelão. Aí eu acho que eu comecei, como eu falo agora, fazendo uma coisa meio tipo, não de qualquer jeito, mas fazendo ali, sabe? Naquela coisa de as coisas começam a acontecer só. A gente pegar a caixa de papelão e botar na parede, depois dobrava o trabalho, tipo, fechava a caixa com a pintura lá dentro e levava embora. Eu lembro que eu até uma vez tive que enviar uma pintura e eu enviei ela dobrada, assim, pra ficar menor. Aí eu cheguei no... Já tô contando história. Mas eu cheguei no correio e o tamanho que o correio aceita é de até 70 centímetros. E a embalagem tinha ficado nos 75. Eu abri a embalagem, diminuiu, e aí ele ficou meio 68, assim. Aí eu enviei mais barato. Mas eu acho assim, tem essas coisas, né, do papelão. Mas aí eu acho que começa a chegar numa coisa que a Malu estava falando também, da preocupação, né? Tipo, pô, se o trabalho vai para um lugar, precisa estar mais legal e tal. Aí eu começo a buscar uma estrutura para ele, né? E aí é onde eu chego nessa ideia de colocar o papelão no chassi. Mas, de alguma forma, essa coisa me incomodava de ter que colocar o papelão, que era aquela intenção mesmo de fazer uma pintura que questionava a pintura, colocar ela sobre um chassi era meio que se conformar com o que estava posto, né? E aí eu
foi onde eu comecei a ter a ideia de forrar toda a tela, sabe? Fazer disfarce. E aí colocar... Não, é um disfarce, é meio que também uma... E aí entra num outro aspecto da fotografia que vocês estavam falando, de elevar isso para um outro nível também, porque eu acho que quando você coloca um papelão sobre uma tela, é meio que você está colocando um material que não era ali visto de uma boa forma sobre uma coisa que é tão clássica da arte, né? Você está meio que dizendo, tipo, é isso aí, galera. Uma escolha política forte, assim, né? Tem uma coisa de história da arte. Sim. Eu acho que isso é interessante. E é interessante também porque essas coisas elas vão acontecendo meio no processo, sabe? Não de... Eu acho que o nosso tipo de trabalho, eu acho que o da Thaís também tem. Eu vou dar uma lua agora que eu entendi um pouco mais. Ele tem essa coisa de você vai fazendo e as questões elas vão aparecer no caminho, você tem que resolver de alguma forma que também você mantenha uma certa... Caramba, como é que eu posso dizer? Coerência? Não coerência, mas talvez uma pureza até do começo, sabe? Porque eu acho que no meu caso, essa coisa de colocar o papelão no chassi seria pra mim perder muito a coisa, sabe? Eu acho que seria muito... Entendi. Sim, tipo, não quer dizer que só porque agora você sabe como faz que você vai querer fazer do jeito que é feito. Exatamente. Porque eu acho que é muito fácil cair nesse negócio e fazer, tipo, pô, vou pintar logo uma tela de uma vez. Sim. Né? Porque é muito mais fácil. Mas acho que Não, tem não é muito fácil, isso né? nos trabalhos, porque eu disse precariedade do seu, mas depois fiquei pensando aqui. E eu acho que a precariedade está exatamente, na maioria dos trabalhos aqui, no material, né? Porque a forma de apresentar é zero precário, é zero decaído. É nada Zero, não rigoroso, zero É uma escolha De forma que você põe aqui. Então, eu acho que é exatamente aí quando eu falei do meu, acho que é mais essas escolhas de material, que aí isso é um negocinho super bem assim, cortado a mandado laser, fazer, pá. cortado a laser e tal. Mas eu acho que o que eu queria trazer, assim, é que quando eu falo, e acho que na minha abertura, assim, da fala hoje, essa igualdade na diferença e essa diferença na igualdade, ela entra nesse lugar, né? Tipo, a precariedade, esse contraste entre a precariedade, dita precariedade e esse bom acabamento, cria uma diferença. Mas ainda assim tem coisas que continuam iguais, né? Tem um tipo de pensamento que é parecido, tem um tipo de procedimento, um tipo de olhar, a própria... Acho que sempre que tu pega e tu pega o papelão ou pega o material que seja e tu verticaliza ele para a parede, tu coloca ali, isso já é uma coisa muito forte, né? Tipo, já é uma tomada de posição sobre esse material. E essa deshierarquização do material, ela vai muito por isso ser possível, né? Tipo assim, a gente poder fazer isso, né? Tipo, ser algo que está na ordem do dia se fazer isso. Mas o teu trabalho, Lucas, tem todo o procedimento do SEM, que é algo que tem no trabalho da Rafa, tem no trabalho da Malu, tem no trabalho da Filipa também, que é esse olhar para essa história da arte. Sim. E aí reconfigurar ela e trazer isso de uma maneira diferente. No teu caso, tu acaba trazendo isso pelo papelão e pela pintura, né? Que é um olhar crítico sobre isso, né? Tipo, e isso cria essa deshierarquização também. Exato. Então, eu fiz uma residência nesse ano, no começo, e aí eu tive várias falas, e aí eu comecei a entender que o meu trabalho, ele acontece, e aí é o ponto principal de união aqui, eu acho, dos nossos trabalhos, que é a colagem, né?
E aí eu acho que o meu trabalho ele acontece em 2 etapas de colagem, assim, que é a colagem física primeiro, que é essa coisa, né, de colar o papelão sobre uma tela, cola as laterais, aí cola mais papelão, mais papel antes de pintar. E aí depois ele acontece num segundo momento com essa coisa do sample, né? Que é esse termo musical, talvez, né? O rap e tal. Pelo menos chegou a mim dessa forma. E aí é onde eu começo a coletar imagens, tanto que eu tenho um trabalho até que tem um negocinho, lembra que eu te mandei? A lagriminha? Não. É, também. Que é um sample do Mario Gomes. Não, eu tinha pego. Enfim, eu vou olhando, né, para a história da arte, para a música e às vezes até para o meu próprio trabalho. Um dos trabalhos que está lá embaixo, o maior, é um sample de uma pintura que eu fiz, acho que há uns 2 anos. E aí eu juntei com uma andorinha, que eu fui tatuador durante um tempo, minha tatuagem clássica, né, old school. Com outro pedaço de uma capa de um disco de rap. Então você vai juntando coisas que meio não tem tanta ligação assim. Você cria essa colagem e aí você faz esse processo de colocar as coisas, né, com valores diferentes, colocar elas no mesmo patamar, assim. E às vezes até utilizar pinturas clássicas e colocar isso do lado de um disco de rap underground, sei lá, de coisa, sabe? Eu acho que isso tem um peso, assim. Eu acho que, na verdade, meu trabalho, no final das contas, ele gira em torno disso, né? De questionar a hierarquia mesmo. Acho que tanto dos materiais, nessa primeira etapa, como da história, da música, enfim. Eu acho que quando eu falei dessa crítica imanente, né, do próprio material, é justamente nesse lugar, assim, né? Tipo, é onde eu vejo isso no teu trabalho. E no trabalho, acho que é algo que se repete de novo. É que eu volto pro texto, né? São coisas que eu tô falando do teu trabalho, mas vale para a exposição como um todo, assim, né? E às vezes algumas coisas ficam mais claras numa produção ou menos claras na outra, que é justamente esse processo. Tem toda essa linha de críticos de arte ali, a partir desse dito pós-modernismo ali, que começa a olhar para esses procedimentos, né, de roubos e de empréstimos como sendo um procedimento de pastiche, ou de que tu está perdendo a forma, ou tu está olhando para a história da arte e roubando de uma maneira só de estilo. E eles criticam isso, né? E tem toda essa produção de dizer que vem junto com esse pensamento que a pintura acabou, né? Porque tu começa a voltar para a pintura, então então a pintura acabou também, né? Porque tem, né, esse procedimento ali depois do expressionismo abstrato de desmaterialização da arte, e daí a pintura acabou, e aí começa a voltar, e quando começa a voltar, volta desse jeito que entra essa crítica de estar voltando como pastiche, né? Como sendo algo que tu tá só se apropriando estilisticamente, sem construir uma crítica de verdade em cima, né? E essa crítica imanente que eu vejo, e que é a expressão que os críticos aos críticos acabam usando, é que essa apropriação vem numa chave crítica, né? Vem numa chave de deshierarquização, vem numa chave de contraste, de tu colocar isso do rap junto com uma pintura clássica, de tu construir esse novo a partir disso, que é algo que, assim, eu vejo, é muito claro na tua produção isso, né? Tipo, eu acho que é algo que tá ali e que tu tá explorando e dá pra ver isso bem, né? E acho que em outros momentos isso acontece também na exposição. Mas aí entra essa questão da precariedade, né? Quando eu vi o trabalho da Thaís, eu me apaixonei pelo Jim, que é aquele que tá lá embaixo. Eu achei esse trabalho, ele é incrível. Tipo assim, eu olhei esses trabalhos e falei, não, tem que estar na exposição, assim. E até um trabalho que tu fez em 2021, não tinha mostrado, ficou só no teu TCC, né? Isso, eu comecei na pandemia, que foi um período que eu comecei a fazer meu TCC, eu fiz artes plásticas, né, e aí eu estava nesse processo.
que acho que demorou mais de 1 ano e meio, na verdade, porque tudo atrasou. E aí eu estava em casa, também tentando elaborar outros tipos de trabalho. E eu nem lembro muito bem como veio essa ideia de usar durex mesmo. Mas eu lembro assim de estar meio que numa pesquisa que era um tema um pouco pesado, tinha a ver com assassinato e morte, corpos, né? E aí eu me vi esse jogo, que é um jogo que chama Obradinha, é um jogo indie americano, que é uma história assim detetivesca, que o jogador vê as cenas, essas cenas eram cenas de morte, né, por acidente muitas vezes, e ele conseguia ver só os corpos e ele tinha que meio que descobrir o que tinha acontecido ali. E é um jogo assim indie, né, ele tem ele tem um negócio de pixel, né, essa estética de pixel. E aí tinha muitas imagens desses corpos e eu fui colecionando e uma hora eu decidi usar. E foi isso, assim, foi meio que descobrindo também como utilizar durex, porque eu não fazia ideia, e tentando misturar também com uma coisa que eu sempre usei, que foi impressão caseira, assim, de pegar uma imagem, às vezes eu quero fazer ela grande, e aí eu cortava ela em vários A4s, imprimia, montava, uma coisa que eu sempre, não sempre, mas nos últimos anos fui usando muito isso, então aí eu acabei, mas aí também no processo eu tinha feito outras coisas que eram imagens mais de fotografia, assim, né, tentar ir criando camadas com elas, mas acabou que eu fui fazendo esses recortes de silhuetas e colando o durex, descolando e montando as composições na parede mesmo. Aí até quando a Malu falou disso, do trabalho dela, eu até vi uma relação, um paralelo, assim, porque parece que, acho que o de lá de baixo, né, do seu é mais aparente, mas parece que você dá uma chapada, assim, né, quando você coloca um acrílico em cima e um plástico em cima, né, tem as colagens e aí, tipo, vem uma superfície que dá uma chapada em tudo e meio que você vê que alguma coisa parece que fica num entrecaminho, assim, tem uma coisa meio tridimensional ali, mas também, sei lá, é uma magia, parece uma coisa meio mágica, assim, né, que, tipo, você engana o olhar, assim, da pessoa. E aí do durex também, eu fiquei pensando no que vocês disseram, assim, acho que tem muito a ver com um simbolismo do material, assim, né, tipo, tem a precariedade, mas não é que ela seja um fim, né, eu acho que ela é uma coisa que faz parte e também meio que faz parte da nossa vida, né, da coisa da rua, né. No meu caso, mais é uma calunga, assim, que eu tenho que ir lá sempre. Mas, tipo, eu lembro muito que eu queria, sei lá, tem uma coisa do gesto também, né, de você ficar montando e cortando, e eu acho que isso faz parte também, assim, né, talvez, às vezes você se interessa meio por esse gesto, assim, de como fazer as coisas. Mas a Mariana que falou dessa descoberta, né, de mandar alguém cortar a sua superfície. Não sei, eu acho que isso é muito importante, assim, né, essas descobertas que a gente faz, tipo, um procedimento que a gente muda e como que isso... Como isso muda pra gente também, né, tipo, sei lá, essa escultura, eu acho que ela tem muito a ver com uns interesses que eu tenho bem recentes de... que há umas coisas, tipo uns mecanismos de papel, tem meio que japoneses, assim, né, e planificação também, então os brinquedos japoneses que, eu não sei bem ao certo, mas acho que teve um cara que criou isso, e isso é dado em escolas, até para escolas de ensino médio, para exercitar um raciocínio lógico, um raciocínio construtivo, né, e aí teve uma época que, esse ano até, eu comecei a
ficar muito interessada nisso, que ele meio que fazia umas alavancas com papel, né? Umas porcas com papel, era tudo com papel. E isso, o papelão pra mim é tipo a dimensão grande do papel, assim, né? Mas eu acho que além de muitas outras coisas, tipo o Lucas falando também me lembrou, não sei, me veio na mente esse simbolismo mesmo do material, assim, de tipo, você, sei lá, você tá dobrando a pintura pra levar pro galerista, meio que nem uma embalagem mesmo, sem cada coisa que nem uma embalagem. É isso, é isso, tipo, tá aí, a pintura já tá acontecendo na hora que ela chega aqui, entendeu? Não tá pronta na parede só. Quando eu olhei, comecei a dar risada, mano. A pintura também tem um dado de humor, então tipo, ela já tá destituída do lugar dela pronto, entendeu? Acabou. E foi ótimo isso. Eu cheguei no ateliê da Thaís, ela abriu assim, os sacos de lixo, assim, com as pinturas. E aí a gente, tá, mas como que monta? Tu vai conseguir montar? Eu não vou conseguir montar. E conseguiu, né? Tipo, sim, foi super legal a exposição, que eu adorei o convite, assim, de conhecer vocês, os artistas e o pessoal que veio. Foi muito bom mesmo, que eu acho que a gente é de circuitos diferentes, talvez, né? Mas eu acho que essa relação, ela produziu, essa relação dos trabalhos produziu coisas mesmo. E não sei, acho que é meio que a ideia da exposição, do mundo do dia. Então. Isso eu não tinha pensado nisso, mas foi bem bom mesmo, que você trouxe cada um de um canto, assim, até panelinha. E ao mesmo tempo tem muitos temas que são muito próximos, né? Tipo, eu quis fazer isso. Eu não falei isso na abertura, na abertura da minha fala, mas essa é a primeira exposição em São Paulo que eu faço, que é uma pesquisa minha, né? Tipo, todas as outras exposições que eu fiz em São Paulo foram sempre respostas a convites ou a uma individual de alguém. Então, aqui tem muito de mim também, né? Algo que eu tô vendo, assim. Então, eu fui procurando, talvez, desconstruir também esse meu próprio olhar sobre as coisas que eu tô vendo para buscar outras coisas, né? Acho que o Mariano, a Filipa e a Rafa e o Lorenzo nem tanto, o Lorenzo eu passei menos tempo, mas já são trabalhos que eu acompanho há mais tempo e acho que eles vão ficando, né, no meu repertório, assim, e não quer dizer que seja mais fácil, né, de relacionar eles entre si. A Filipa, por exemplo, né, que não está aqui, mas que eu posso falar um pouco do trabalho dela, ela é, digamos assim, a pintura com P maiúsculo, digamos assim, né, que a gente tem aqui. Só que eu conheço a Filipa há uns 10 anos. Eu morei com a Filipa. A Marina, minha companheira, dividiu o ateliê com a Filipa. E o trabalho da Filipa é a precariedade em pessoa, assim, né? Conhecendo ela e vendo, ela até tem uma ponta solta da pintura que ela fala assim, chega lá e corta tu mesmo, tipo assim, sabe? Tu abre a pintura, tem um monte de mancha de café embaixo dela. Ela tem uma displicência, assim, com a pintura, né? E foi algo que eu falei pro Lucas, é tinta de parede. Tipo, uma pintura feita com tinta de souvenir com pigmento. É isso. A parte de baixo percebendo. Eu acho que talvez ela comece a misturar já alguma outra coisa. Mas, tipo, durante muito tempo, era assim, a Marina dividia a ateliê com a Filipa um tempo atrás, e era tipo, Filipa, pelo amor de Deus, arruma o teu ateliê, que era assim, chão cheio de lixo e coisa, e a pintura no meio ali. E ela fazendo, né? São testemunhas. E tem esse procedimento dela, né? E eu acompanho o trabalho dela há muito tempo, e o que eu sempre provoco ela é sobre ela conseguir encontrar, mesmo nessa precariedade, um contraste. Porque se ficar só precário, se perde a precariedade. Então, eu acho que quando eu uso ela de exemplo para retomar daí o Papa, aquele parente sobre a precariedade, e acho que a gente pode chamar de um traço apolíneo, né, um traço dionísico, assim, que tem nesse de certa forma, é que se fosse tudo precário, ia perder uma força, né? E se fosse tudo completamente, também vai perder. Então eu tentei buscar esse contraste também, de trazer isso, que evidencia os procedimentos, né? Também evidencia essas diferenças também.
E isso é algo que eu acho muito importante assim, para a exposição. E aí o que tem, que todos falaram de certa forma sobre isso, é desse processo também agora, não me encaminhando bem para o encerramento, mas porque dá para continuar falando por muito tempo, mas enumerando algumas outras coisas, alguns outros temas que a gente pontuou brevemente, que é também essa questão da deriva, né? Do caminhar, do tu olhar e tu tá atento às coisas, né? Que é algo que a Flanery está em todos os trabalhos também. Porque a questão da deriva, da Flanery, não é o caminhar só, né? O caminhar é caminhar. É o olhar, né? É essa atenção, é tu conseguir olhar de novo para uma coisa e quando tu olhar de novo para essa coisa tu perceber outra, né? Isso é algo que é o trabalho do Lorenzo, né? O trabalho do Lorenzo é a questão em São Gabriel. Tipo, todas as fotografias dele são feitas na mesma cidade, ele não consegue fotografar fora de São Gabriel. Ele até agora estava fazendo residência na FAAP aqui, e ele falou, não sei por exemplo, porque eu não fotografo em São Paulo, eu fotografo em São Gabriel. Tipo, tem algo sobre lá, assim, nessa série dele. E essa chapeação, essa série, eu sou apaixonado por essa série, eu gosto muito dela. Ele começou a fazer amizade com as mecânicas da cidade, e aí ele fotografa os carros meio que comercial, para eles botarem no Facebook, e eles deixam ele passar o dia inteiro fotografando o que ele quiser lá, sabe? E é a mesma coisa que ele faz com os cavalos. Os cavalos, eles fotografam todos os adestradores, não sei qual é o nome exatamente, é adestrador. Vocês têm um outro nome, sabe? Domador de cavalo, sei lá. É domador, né? E ele fotografa, tem uns retratos reais desses domadores, que são os peões dessas fazendas enormes, e ele vai ganhando a confiança deles para poder ficar fotografando e criando lá, sabe? E ele vem de São Gabriel, e é surreal isso, ouvir as histórias. Então tem esse jogo dele ser um lugar que ele viveu a vida inteira, e ele está deslocando e nos mostrando isso de alguma forma. E tem uma outra questão que fica mais evidente, né, quando o Lucas fala do trabalho, toda essa questão da representação da negritude na pintura, né, tipo, que está no teu trabalho, do jazz, do rap. Tem a questão da mulher no trabalho da Rafa, muito claro. Na da Thaís, a Thaís falou aqui agora desse jogo japonês, né, dessa questão. E eu acho que no trabalho de vocês isso fica muito mais explícito, né? Tipo, fica muito mais claro. Mas tem uma questão de identidade muito grande, né? Isso, Meia, tu como professor e o material da aula, o Mariano também tem essa questão de tradução, né? De entender, e os teus títulos que tem uma questão de tu ser estrangeiro, né? A Malu tem toda essa carga desse lugar da arte na tua família e, né, e da onde que vem isso que tu falou, né? Umas coisas que eram do meu pai e eu tô deslocando aqui agora e me entendendo agora como artista, porque eu tava fugindo. Então tem essa questão da identidade também aqui. O trabalho da Filipa passa por um monte de questão de transgeneridade também e que é muito importante na produção dela. Então tem isso também no trabalho, na exposição e nos trabalhos. Isso é um outro ponto de contato, a importância da identidade e como essa identidade vai para os trabalhos, sabe? Não é algo que é temático, mas está ali, sabe? Tipo, em todos os trabalhos, de certa forma. E não foi um eixo da exposição. Isso acontece, enfim, sempre acontece, né? Mas acho que para a última coisa assim, que eu queria falar, e aí abrir para mais perguntas, mais falas, enfim, se vocês quiserem, é que é recorrente o procedimento da colagem. Né? A gente fala da colagem, mas eu acho que não é só isso, né? Tipo, a colagem, para mim, aqui na exposição, ela é um meio, né? Tipo, ela é uma maneira. Eu diria mais esse procedimento da pós-produção, no sentido aí, sendo bem teórico, assim, pensando no Bourriot, né? Dessa apropriação e desses trabalhos que se fazem a partir de outros trabalhos, e nem só de outros trabalhos no sentido da colagem
física, né? Tipo, de tu pegar uma coisa e se apropriar. Mas sim esse olhar conceitual para essas outras coisas e essa apropriação e como a gente cria a partir de signos que já existem e de mitos e coisas que já estão dadas no mundo e a gente reconfigura elas, seja pela materialidade, seja pela apropriação de uma imagem, seja pelo deslocamento de alguma coisa, da nossa própria produção. Eu acho que a colagem é onde a gente começa a entender isso na história da arte, né? A gente começa a entender que a gente se apropria de outras coisas e desloca essas coisas. E é onde é mais explícito, assim. Mas eu vejo esse procedimento de pós-produção como sendo algo bem importante, assim, né? Tipo, diria que é, junto com a desertização das coisas, é um dos mais importantes, assim, que eu vejo aqui. Não sei se vocês conseguem, se vocês têm essa leitura também, mas para mim é algo que é bem importante. Eu sou meio suspeita que eu trabalho na pós-produção. E sei lá, eu acho meio incrível como... assim, meio... Tem coisas boas, coisas ruins, tá? Muitas das vezes no fluxo de trabalho, muita coisa fica para pós, para eles encurtarem um caminho, para eles economizarem alguma coisa, mas... Não sei, você fala de pós, me vem uma possibilidade de construção mesmo muito grande de uma ficção, de imagens, né? Tipo, inteligência artificial também estaria, sei lá, no lugar está sendo usada, né? Nesses setores e eu não sei, eu acho que é mesmo essa coisa de você ir apropriando e pegando, né? E montando e formando uma ilusão ali, né? Mas esse sentido que eu vejo... E tem a pré-produção também, né? Eu acho que tem uma coisa que o Chico está falando da pós-produção. Tenho duas perguntas, na verdade, antes de falar de pré-produção. Uma que eu queria perguntar para a Rafa. Quanto tempo tem o vídeo? 11 minutos. 11 minutos. E ele é um looping. Ou seja, o texto acaba e começa... Ele nunca está deslocado da imagem. Isso, o texto está sempre colado na imagem. Isso foi uma dúvida. Mas não necessariamente na mesma, né? E vai mudando. Porque ele tem 11 minutos, mas o mesmo texto mas passa texto várias não vezes. Tem 11 minutos. Entendi. O texto é um pouco mais curto. Tinha mais uma pergunta que era sobre... Agora eu vou esquecer, vou usar técnica. Mas eu estava pensando em pré-produção. Né? Você estava falando de pós-produção, mas vou retomar o primeiro ponto que você trouxe, né? Enumerando aí algumas perguntas que você pudesse falar sobre esse trajeto, né? Esse encontro com as coisas. E eu acho que se perde um pouco como matéria dos trabalhos que estão expostos, a gente acaba esquecendo um pouco dessa pré-produção. Eu acho que é quando o trabalho começa, um pouco, na real, né? Porque o que vem pra cá, no final das contas, é isso. Eu gostei de já estar trazendo as coisas do saco de lixo, eu acho que a pintura já tá lá e tal, mas o que a gente faz de coleta, assim, pelo menos eu tô falando, pensando um pouco no trabalho do Mariano, da Malu, mesmo da Thaís de algum lugar, tipo... Tem uma... Aí eu vou entrar um pouco no seu campo, né? Você me corrige se eu estiver errado. Mas essa coisa do encontro fortuito, né? Uma coisa que está ali, o acaso, tal, que vai surtir uma necessidade, uma vontade de produzir algo que está para além daquilo. É quase como que se a coisa, o grosso que faz as coisas virem para cá, fosse uma coisa inesperada da rua, assim, pra mim. Por isso que eu volto para a rua. E eu estou pensando na ideia da rua como lugar dos encontros, né? Nesse sentido, o lugar das entregas, né? O que a gente deixa, o que a gente se tromba, o selo pode ser a rua, ou uma estante do seu pai pode ser a rua, tipo, estou falando nesse sentido mais amplo do encontro que vai produzir uma coisa que curiosamente, você conseguiu arranjar numa exposição e que vão ter interesses diferentes para cada um que está aqui tentando responder a esse encontro. Mas eu acho muito curioso que o encontro seja
pontapé, assim, sabe? Tipo, tem uma, sei lá, eu entendo que tem uma pessoa que, por exemplo, consegue colocar uma pintura na parede, olhar e e aí projeta, e aí faz o... Isso é diferente de um encontro, né? Talvez o encontro esteja em outro lugar. Eu não quero dizer aqui que nós estamos encontrando coisas diferentes e que nos levaram ao mesmo lugar, assim, né? De algum jeito. Então eu acho esse ponto que você falou legal, eu acho que tem a ver mais com pré-produção do que com a pós-produção, que é já dentro do, né, depois do encontro, e aí cada um vai dar o destino que acha mais importante significar naquele material, naquela coisa que encontrou. Mas eu posso falar uma coisa? Claro. Eu entendo isso que você fala do encontro, mas eu acho que tão importante quanto o encontro é o procedimento. Tipo, o que você faz a partir desse encontro? Porque se com o encontro você tira uma foto ou organiza de um determinado jeito, que nem eu faço coleções, enfileiro as coisas e quero que estejam do mesmo tamanho, ou você que gosta justamente que elas sejam diferentes texturas e tal, eu acho que tão importante quanto esse acaso, né, de encontrar, de roubar, de se apropriar, da mesma forma que o Lucas transformou isso em um procedimento, o Mariano transformou isso em um procedimento. Eu acho que eu estou entendendo também no meu trabalho o quanto disso é encontro e o quanto disso é um método mesmo que a gente desenvolve. E eu acho que esse método, esse como a gente faz, ele é o trabalho no fim, né? Tipo, eu acho que o trabalho da Thaís, por exemplo, é muito claro isso. Tipo, ele acontece na montagem porque o material gruda direto na parede. Então não tem como o trabalho estar de pé antes da montagem. O procedimento de grudar é todo o trabalho, sabe? Da mesma forma, o meu procedimento de enfileirar, de grudar dessa forma, e o seu de pregagem, não sei o quê, de pintar, também define o trabalho, sabe? Então eu acho que é aquela coisa das diferenças e semelhanças que o Chico falou, né? Então se esse encontro inicial é uma semelhança, algo em comum entre os trabalhos daqui, eu acho que é engraçado porque parece que é no procedimento, depois que a gente faz o nosso procedimento, nosso método de trabalho, eles se encontram de novo. Parece que eles se encontram de novo, de uma outra Isso forma. que é a pós-produção. É isso que acontece entre o encontro e o trabalho, e aí depois, quando eu falo de pós-produção, é menos sobre o que acontece depois e sim o que acontece durante. É um conceito traiçoeiro, mas é isso. Eu vejo nesse lugar, assim, porque tem muito a ver com a montagem, essa montagem cinematográfica, né? Tipo, de tu ter esse... Tem esse texto que eu gosto muito, que eu uso menos que eu gostaria, mas que ele tá aqui, que é um do Lev Manovich, que é o Database como Forma Simbólica. E ele está falando sobre nova mídia, é um outro lugar, assim, e sobre como a database é o que dá forma para as coisas, né, em vez de uma narrativa ou uma perspectiva. Então, essa database, para o Manovich, todas essas coisas estarem acessíveis para a gente e a gente reconfigurar elas através de uma montagem, e daí uma montagem cinematográfica nesse sentido, e isso gera uma outra coisa, né? Então, a pós-produção está nesse lugar, né? De, tipo, quando falo de que os materiais, eles existem e a gente encontra eles, né? Eu acho que quando falo de encontro é isso, né? De certa forma. A gente encontra o que a gente quer, né? Exato, a gente encontra o que o nosso olho quer enxergar também. Total. E aí a partir disso a gente reconfigura, sabe? Tipo, a pós-produção é um procedimento. Uma edição. Se relaciona. Exato. E termos assim que a gente falou aqui, isso de apropriação, de sample, de remix, tudo isso são termos que o Guilherme vai trazendo, né, para falar de pós-produção. Então, eu vejo muito nesse lugar, assim. Mas também, mas o que eu acho que é mais importante, porque tu falou do encontro, e tem no texto isso também, no meu texto, quando eu trago lá no final o último trecho do Cortázar, que, tipo assim, a gente pode ficar aqui falando por 3 horas sobre isso. E até que a gente vai se cansar, porque a gente já entendeu o que é, né? Que é isso, tipo, entre o procedimento de pré-produção e até tu elaborar o trabalho, esse é o primeiro encontro, digamos assim. Aí depois, quando a gente junta as coisas, é um outro encontro.
E para mim, a exposição aqui, ela se dá aqui hoje. Ela se dá aqui, nessa configuração, nessa disposição. A exposição aconteceu na minha cabeça antes, mas ela tinha acontecido antes com vocês, sozinhas. Aí depois na minha cabeça, e depois quando a gente trouxe para cá e viu, e aí depois na abertura ela já vai se mudando, né? Tipo, em cada momento ela é uma coisa, assim. E hoje ela já é outra coisa, essas conversas, sabe? E acho que esse é o encontro, né? E como esses encontros mudam o jeito que a gente olha. E aí entra de novo a falar da Henrique, é isso de tu olhar com outro olho para uma coisa que tu tá vendo. Eu acho que, pra gente não ficar mais horas e horas aqui, queria agradecer primeiro o Caroço, né, pelo espaço positivo, por esses 2, 3 meses de exposição e os 3 andares. Eu lembro que quando a Marina, o Caroço, me falou assim, Chico, me fez o convite, eu olhei para ela e falei assim, eu faço, mas eu só faço se for o Caroço inteiro. Eu quero fazer algo grande, né? E foi um processo intenso, assim, porque, enfim, acho que tem isso na volta ao dia em 80 mundos, tem uma pessoalidade também de todos os mundos que eu como curador vivo, né, no sentido de eu, não como curador, eu pessoa física, né, eu como curador, eu produtor executivo, eu pesquisador, eu filho, eu tipo solo, sabe? Tipo, tem todas essas camadas que eu precisei encaixar para dar certo essa exposição, né? E eu lembro que foi uma correria, assim, no início, de fechar, de falar com todo mundo. Eu queria agradecer, né, a todos vocês por toparem essa empreitada, porque foi uma correria. Eu nem sempre estive tão disponível quanto eu gostaria, mas acho que deu certo. Tá? A gente ainda tem bastante coisa para fazer da exposição, mas eu estou muito, muito contente assim, com ela. É algo que eu quero desenvolver ainda outras coisas. Eu comentei com vocês, né, de talvez escrever uns textos a mais sobre cada artista, enfim, isso, ideias de futuro. Ainda tem um mês de exposição por aí, mas queria de novo agradecer o convite do Caroço, a disponibilidade de vocês e terem embarcado nessa comigo, nesses 80 dias aí. E obrigado a todo mundo que veio, tirou o tempo aí nesse sábado chuvoso para ver a gente falando aqui só umas piadas internas da arte. Valeu.